E hoje, Dia Internacional da Mulher, o governo federal voltou atrás e assinou um decreto para a distribuição de absorventes. Lembrando que o presidente Bolsonaro já havia vetado um projeto sobre isso. Teve uma discussão muito grande, né, Dani, em relação a isso, porque mulheres que não têm condições financeiras não conseguem nem comprar absorvente, e aí é o que a gente chama de pobreza menstrual. As mulheres deixam, inclusive, de trabalhar, de viver a vida por conta, claro, do sangue. Então não tem absorvente, não tem como se proteger. É uma situação extremamente delicada e humilhante até uma mulher ter que passar por isso, né? Sim, usa miolo de pão, saco, jornal como absorvente íntimo. E lembrando, o Uribe vai trazer mais tarde essa apuração que é dele, porque justamente o governo estava em vias de perder no Congresso Nacional, já que isso ia ser votado logo na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, já que o presidente vetou essa medida que foi aprovada pelo Congresso Nacional. A gente vai com o Uribe agora? Sim, então vamos lá com o Gustavo Uribe, que vai detalhar para a gente explicar. Uribe, contigo. Uribe, é coincidência essa data? Nada coincidente, e o governo se antecipou para não perder na próxima quinta-feira, porque esse projeto seria derrubado, esse veto seria derrubado pelo Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, acabou marcando para quinta-feira essa sessão. Então o governo federal decidiu se antecipar. No veto, o presidente Jair Bolsonaro disse que não teria recursos nem previsibilidade orçamentária para a distribuição dos absorventes. O projeto de lei era de 84 milhões, mas o governo federal foi lá, viu que ia perder e hoje anunciou um projeto até mais poupudo, no valor de 130 milhões, ou seja, maior do que aquele recurso que tinha sido anunciado lá atrás. O Cássio Zema, nosso repórter, estava agora falando com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e eles anunciaram que este novo programa do governo federal, ele vai atender 620 mil mulheres, e aí em 3 grupos, que são os grupos que você tem um pouco de falta do absorvente no dia a dia. São mulheres em situação de rua, são mulheres que cumprem medidas socioeducativas de 12 a 20 anos e são mulheres matriculadas no programa de saúde da escola, alunas de 9 a 24 anos. Por que é muito importante essa iniciativa? Como vocês mesmos disseram, há crianças, adolescentes que não comparecem à escola justamente por conta da falta de absorvente, pela vergonha ou por não ter o que utilizar. Isso é muito preocupante, porque impacta sim nos índices educacionais do país e impacta também nas condições de vida dessas famílias mais carentes. Então o governo antes dizia que não tinha recursos para os 84 milhões. Conseguiu agora achar os recursos. 130 milhões, então, para esse programa de distribuição dos absorventes para mulheres de situação de rua, mulheres em medidas socioeducativas e mulheres também matriculadas no ensino público do país. Então, uma medida importante neste momento e hoje, no Dia Internacional da Mulher. Não é coincidência, porque o presidente Jair Bolsonaro, e as últimas pesquisas eleitorais mostraram isso, ele tem enfrentado uma rejeição muito grande no grupo, no público feminino. Inclusive, Michele Bolsonaro, primeira-dama, tem sido muito utilizada nesses eventos do presidente Jair Bolsonaro justamente para tentar suavizar a imagem do presidente. Quais são os pontos apontados nessas pesquisas? Que a rejeição das mulheres vem de 2 pontos. O primeiro, a alta inflação. As mulheres são maioria chefiando os lares brasileiros. Inflação alta, elas sentem no bolso. O segundo ponto, o discurso do presidente em relação à vacinação infantil. Isso pegou de uma maneira muito sensível nas mulheres, que acabam sendo muito importantes na educação de seus filhos. Se vocês observarem, nos últimos meses, o presidente não tocou mais no assunto. É estratégia eleitoral, segundo assessores palacianos, justamente para que consiga reduzir essa resistência junto ao eleitorado feminino. Né, Uribe? Inclusive, alguns estados e municípios já tinham se antecipado e até lançado programas sociais que dariam absorvente para mulheres que, enfim, não conseguem, não têm acesso. E esse ponto é um ponto muito delicado, porque até mulheres que têm acesso, que podem ter absorvente, obviamente acabam se solidarizando, né, sendo atacadas de alguma forma quando uma decisão dessa acontece, porque sabe como que é, né? Toda mulher sabe, toda mulher menstrua, sabe como que é a situação, que é muito difícil. Valeu, Uribe, até já, viu? Fala, quer falar alguma coisa? Não, porque tem uma frase que costumou ficar muito popular nas redes sociais, que se o homem engravidasse, o aborto, por exemplo, já teria sido institucionalizado no país. É sempre um discurso muito contrário às mulheres, justamente porque existe ainda o que nós chamamos do machismo estrutural neste país.
Felizmente. Estamos na luta, Uribe. Valeu.